Mas vamos aproveitar esse tema para falar de uma figura que os monarquistas gostam muito, que é o Dom Pedro II. Para essa galera, o Dom Pedro II é um grande intelectual, um amante das artes, um homem íntegro que trouxe desenvolvimento para a nação. Mas vocês já ouviram falar do zoológico humano que ele organizou? Então, vamos falar disso hoje? Ótimo, vamos tentar analisar o que aconteceu. Na segunda metade do século XIX, o colonialismo estava comendo solto ao redor do mundo. A Europa estava ocupando de forma violentíssima a Ásia e a África. E é nesse período que surgem zoológicos humanos na Europa, com pessoas que eram capturadas nesses territórios e expostas como curiosidades. E não era só porque os europeus acreditavam que isso era pitoresco. Isso era também uma justificativa do colonialismo. Uma forma de demonstrar, entre aspas, a inferioridade racial desses povos e a, entre aspas, necessidade de levar civilização. Corretíssimo. Isso aconteceu durante todo o século XIX. O caso mais marcante foi o do Otto Benga, que foi tirado do Congo belga e depois de ser exposto e sofrer toda essa violência, acabou se matando. Mas agora eu quero ver como que se aplica ao Brasil. O Dom Pedro II, como um grande paga-pau das ideias europeias, queria trazer o modo de vida europeu pro Brasil. E inspirado nesses zoológicos humanos, em 1882 ele faz uma exposição antropológica no Museu Nacional. Qual que era a principal atração dessa exposição? 7 pessoas indígenas pertencentes ao tronco macro G. Essa exposição era para a população entender, entre aspas, os diferentes tipos de humanos, que é um conceito importantíssimo pro racismo dito científico. Essas 7 pessoas foram capturadas e trazidas à força do Espírito Santo pro Rio de Janeiro. E elas foram expostas como, entre aspas, o grupo primitivo mais baixo da escala evolutiva. E Neves, aqui você precisa tomar um cuidado, assim como os monarquistas tentam romantizar o Dom Pedro II, que é com o anacronismo. Como diria um provérbio árabe que o Mark Bloch traz seu famoso livro Apologia da História, um homem parece mais com seu tempo do que com seus próprios pais. O Dom Pedro II era um homem de carne e osso que vivia no século XIX, ou seja, não dá para entender esse fato sem contextualizar. E é esse o meu convite. No dia 29 de julho de 1882, aconteceu uma grande exposição no Museu Nacional, orquestrada por homens de ciência, com foco principalmente em antropologia, e que recebeu o aval e o apoio do Dom Pedro II. Os povos indígenas eram um grande tema da exposição, mas aqui, Ian Neves, você comete um erro, porque o objetivo não era mostrar que eles eram o tipo de ser humano inferior. Você acabou pensando de maneira muito global e esqueceu que o racialismo ele tem particularidades brasileiras. Então vejamos aqui o seguinte trecho do artigo Espetáculos da Diferença, Exposição Antropológica Brasileira de 1882, de James Anderman, publicado na revista Topoi da UFRJ. A exposição antropológica ocupava um lugar crucial neste complexo expositório do Segundo Reinado, já que a sua maior preocupação era de resgatar e valorizar a iconografia indianista do Império, que na época parecia ter se tornado redundante. Dito isso, fica a pergunta principal: indígenas vivos foram expostos como em um zoológico nessa exposição? Existe um debate se eles chegaram a ser levados para o Museu Nacional, mas de fato eles foram levados para o Rio de Janeiro com essa intenção. Vejamos um trecho do artigo A Exposição Antropológica Brasileira de 1882 e a Exposição de Índios Botocudos, Performances de Primeiro Contato em um Caso de Zoológico Humano Brasileiro, da Mariana Cavalcante Vieira. Acompanhado do fotógrafo Joaquim Aires, eles foram os responsáveis por enviar o grupo de botocudos, o intérprete do aldeamento do Mutum, Tertuliano Rodrigues do Carmo e 4 caixões do objeto para a corte no Rio de Janeiro. Houve interesse pela escolha de pessoas capazes de performar cantos e danças, seguindo a fórmula do zoológico humanos apresentado na Europa e sua preferência por famílias com crianças. Ian, nesse ponto você está corretíssimo e é preciso nunca esquecer essa história. Contudo, ao contrário do que você disse no vídeo, eles não foram trazidos para o Rio de Janeiro à força, eles foram convencidos a virem para o Rio de Janeiro, e esse convencimento ele é facilitado porque eles viviam no aldeamento do Mutum, que era mantido pelo Estado, e tinham constante contato com o homem branco. Agora, é importante dizer que esse convencimento também foi baseado em grandes mentiras, em grandes promessas que não foram cumpridas. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles passaram a ser perseguidos pela população, tanto que eles chegaram para ficar no Campo de Santana, mas tiveram que ser transferidos para o Palácio de São Cristóvão por causa do assédio das pessoas que iam lá para tentar vê-los. O que mostra que essa visão racialista de mundo, ela não era do Dom Pedro II ou da elite da época, ela era difundida em toda a sociedade. Assim, esses indígenas ficaram tão desconfortável e com tanto medo que eles não compareceram sequer à abertura da exposição. A cerimônia da inauguração da Exposição Antropológica Brasileira contou com a presença das Majestades Imperiais e discurso de Ladislau Neto, diretor do Museu Nacional. Mas apesar das 8 salas do museu terem encantado seus visitantes, o momento mais esperado seria a exibição dos botocudos trazidos do aldeamento do Mutum,
que, entretanto, não estavam presentes. O que mostra também que, ao contrário dos zoológicos da Europa, eles não eram presos, eles não eram cativos e nem propriedade de ninguém. Porque é preciso pensar que, por exemplo, na França, eles não estarem presentes na inauguração seria algo impossível, porque eles seriam forçados a estar presente, o que mostra uma diferença, pelo menos uma diferença prática em relação a esses dois fenômenos históricos. Eu diria que o vídeo do Ian Neves ele traz muitos anacronismos e imprecisões. Contudo, a visão que ele traz sobre essa racialização dos povos indígenas, sobre esse racismo e como ele legitimou muita violência com esses povos, é importante de ser contada e não ser esquecida. Afinal, os botocudos saíram muitas vezes na imprensa como se fossem bestas feras, gerando medo na população, e esse medo os colocava na posição de inimigos, o que em alguns momentos legitimou a violência contra esses povos. Porém, não há relato de que o Dom Pedro II ou a organização do evento tenham proferido tal discurso. O que eles fizeram está bem documentado, essa visão racializada de ciência que já foi superada. Meu objetivo aqui não é agradar monarquista ou comunista, é tentar, baseado nas evidências que eu encontrei, explicar o que de fato aconteceu na exposição de 1882. E por isso eu deixo 3 artigos que foram fundamentais nessa pesquisa para vocês poderem consultar e tomarem as próprias conclusões. E se você gosta da história, considere me seguir. Um grande abraço e tchau, tchau.